Graça e paz, queridos. Amém? Tudo tranquilo? Eu não vou demorar muito, porque daqui a pouco nós temos um outro profeta de Deus ministrando a palavra. Amém? Não vou demorar muito. Normalmente eu prego 45 minutos. Vou pregar 44 hoje. Tá bom? Tá bom, né? Vou diminuir um pouquinho, né, mano? Tá na benção, né? Mas não vai chegar isso tudo não, gente. Vamos, sem demoras, abre a sua Bíblia aí na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Tranquilo aí, Beth? Segundo aos Coríntios 4. Vamos ler a partir do verso de número 1, que diz assim, ó: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século chegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de... repita comigo: vasos de barro. Olha só, tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará conosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Pai santo, Pai amado, ó Deus, no nome de Jesus, acabamos de ler aqui a tua preciosa palavra. Ó Deus, que o Senhor venha revelar essa palavra aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, nós presentes aqui nesta noite, nós somos líderes. Por isso é o congresso Coração Aberto do pastor. Pastor, abre aí o seu coração para as dificuldades na liderança, dificuldades no ministério. E existem algumas questões que desafiam o exercício do ministério neste tempo. Questões como o agnosticismo, o ceticismo, o relativismo,
o sincretismo, o secularismo, o materialismo e o pragmatismo. Essas questões, elas trazem por si um desafio no ministério. Mas na verdade, nós, pastores, diáconos, os salva-vidas, nós líderes, nós somos mais desafiados pelas Escrituras do que por essas questões. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com essas questões e esquecemos que nós somos mais desafiados pela palavra de Deus, pela Bíblia, do que por essas questões. O principal foco do ministério não são as dificuldades que cercam o ministério, mas sim as diretrizes teológicas que orientam o exercício do ministério em meio às dificuldades. E não é o grau de dificuldade no exercício do ministério que determina a nossa permanência no ministério. Eu, em particular, se eu fosse olhar o grau de dificuldade no ministério, eu já teria abandonado o ministério há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Há 5 anos atrás, mais precisamente, eu teria abandonado o ministério. Se eu fosse olhar grau de dificuldade, como é sabido da maioria de vocês, há 5 anos atrás, eu acabei de pregar, saí, fui assaltado, tomei 2 tiros. E muita gente pergunta, por que você tomou 2 tiros? Por quê? O que eu respondo é porque Deus quis. Vontade dele, permissão dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu fosse olhar o grau de dificuldade, eu não estaria permanecendo no ministério. Olha só, o que determina a nossa permanência no ministério é a nossa convicção daquilo que nós somos diante de Deus e a certeza que Ele quer que nós estejamos no ministério e a certeza do que Ele pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Olhando para este texto aqui de 2 Coríntios no capítulo 4, verdadeiramente nós somos aqui desafiados por alguns princípios teológicos que norteiam o nosso ministério. Aqui neste texto bíblico, nós vemos aqui os seguintes assuntos vindo à tona. Primeiro, a fonte de encorajamento do líder, a fonte de coragem do pastor, a fonte de coragem de um diácono, de um líder de ministério, a fonte de coragem de um integrante do ministério de louvor. Aonde que está a nossa fonte de coragem? Logo aqui no versículo 1 diz assim, ó: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O nosso ministério é segundo a misericórdia que Deus derramou sobre as nossas vidas. É um grande privilégio servir na obra de Deus. É um grande privilégio ser integrante de um ministério de dança, de um ministério de louvor, do salva-vidas, do diaconato, do ministério pastoral. É um grande privilégio, porque isso é o derramar da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Mas a nossa vida, ela precisa ser constantemente uma pregação. As pessoas têm que olhar para a gente e as nossas ações têm que pregar, têm que falar do amor de Deus. E qual que é o conteúdo da pregação de um líder? O texto que nós lemos aí no versículo 2, versículo 3, 4 e o versículo 6 responde, diz assim, ó: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam,
não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Temos que andar pregando a palavra de Deus, custe o que custar. Não podemos falsificar a palavra de Deus. Continua: e assim nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Nós temos que ser uma pregação viva. Nossas ações, nossas atitudes têm que ser a mensagem do evangelho. As pessoas têm que olhar para mim, para você, para nós líderes e ver a mensagem da cruz sendo pregada, a transformação que Jesus faz na minha e na tua vida. E essa transformação tem que ser no cotidiano de nossa vida, todos os dias, todos os instantes. Isso vai formando em mim e em você uma identidade. Forma a identidade do líder, a identidade do pastor, a identidade do salva-vida, do diácono, do integrante do ministério de dança, ministério de louvor, do líder de culto, do líder de ministério. Vai formando ali uma identidade. O versículo 5 diz aqui, ó: porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque nós não falamos de nós mesmos. Essa tem que ser a identidade do líder. Ele não fala de si mesmo, ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus. Muitas pessoas entram no ministério querendo foco, eu conversei com alguém essa semana, umas 2 semanas atrás também, eu falei a mesma coisa. Vocês vão para o ministério querendo ser visto, enquanto o ministério é serviço. Acho que a pessoa ela tem um problema de audição, ela não escuta direito o negócio. Deus fala assim: vem para o serviço. Ele: o que? Ser visto. É serviço. Ministério é serviço. Essa é a identidade do líder. Está pronto para o serviço. Mas o líder também tem fraqueza. O pastor tem fraqueza. O diácono tem fraqueza. O versículo 7 diz assim, ó: temos, porém, um tesouro. Os versículos anteriores falam que nós falamos de Jesus. Nós não falamos de nós mesmos, falamos de Jesus. Isso é um tesouro. Nós temos um tesouro. A mensagem de Jesus é um tesouro. Mas onde está a fraqueza? Este tesouro está em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso que eu sou barro, você é barro, porque a excelência do poder vem de Deus. Ela não vem de mim, ela não vem de qualquer outro pastor, de qualquer outro líder. Ela vem, é de Deus. É um grande tesouro que está em um vaso frágil. Para quê? Para que a glória seja dele, porque a glória pertence a ele. E tudo isso traz no nosso ministério que uma razão de vida. Uma razão de vida. E qual que é a razão de vida do líder? Versículos 8 ao versículo 12, ele mostra aqui, diz assim, ó: em tudo somos atribulados. O interessante é que o versículo fala que não é uma coisa só não. Muitos líderes, pastores, eles chegam vão conversar comigo, eu chego no gabinete e falo assim: não, pastor, estou passando uma tribulação.
Experimenta falar assim: glória a Deus, o ministério é isso mesmo. O pessoal que está no seminário aí, o seminarista aí, ó. Quando eu estou dando aula no seminário, eu falo muito sobre isso também, né? Ministério é uma chamada incrível para fazer o que você não quer, na hora que você não pode, sem o recurso necessário. Isso é ministério. Aqui, ó, em tudo somos, não é uma coisa ou outra, não. Não é só 10, não é só naquilo, não. Como que diz o texto? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eis aí a razão porque você vê pastor tomando uma aqui, tomando, e sempre andando de cabeça erguida, sempre rindo, dizendo glória a Deus, aleluia. Por quê? Mas somos atribulados, mas não somos angustiados. Ficamos até perplexos. O outro vem, você pega a pessoa, você ajuda, ela vem, pá, você toma uma assim, mas você desanima. O texto diz, você fica até perplexo, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, porque o Rei da Glória está te sustentando. Abatidos, pode até ficar abatido, mas não destruído, trazendo sempre para toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos vossos corpos. E o texto continua dizendo, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida em Jesus. Então isso aqui é a fonte de encorajamento do líder, é a fonte de encorajamento que nós líderes nós temos aqui. Paulo, ele fala aqui que os pregadores do Evangelho são ministros de uma nova aliança, e esse ministério, esses ministros da nova aliança, esse ministério, ele foi outorgado pelo fruto da misericórdia de Deus na minha e na tua vida. Nós podemos ver em outras cartas de Paulo que Paulo se incluía entre aqueles que receberam a graça do Senhor. Nós vemos que no caminho de Damasco, Paulo, o perseguidor do Evangelho de Cristo, tornou-se pregador do Evangelho de Cristo. Aquele que dedicava a sua vida para perseguir a Cristo, quando ele encontra Cristo, ele dedicou toda a sua vida a amar a Cristo. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, ele reconhece que a misericórdia do Senhor é que encoraja também ao ministério. Por isso ele diz, não desfalecemos. Isso quer dizer, não perdemos a coragem. Nós como pastores, como líderes, nós precisamos reconhecer que a graça de Deus nos mantém de pé. A graça de Deus é que nos mantém de pé. Nós somos o quê? Vocacionados para o ministério pela graça de Deus. E somos mantidos no ministério é pela graça de Deus. Não somente pregamos a graça de Deus, nós somos o quê? Frutos da graça de Deus. Você é fruto da graça de Deus, querido. Você já parou para pensar por que Deus te escolheu para ser pastor, para ser líder, para ser um diácono? Por que Deus te escolheu? Será que é porque você tinha mais habilidades que os outros cristãos?
É? Porque você era mais crente do que os outros? Porque você é mais íntegro do que os outros? Não. Foi por causa da graça que Ele te escolheu. Rick Warren, em um de seus livros, ele diz assim, ó: Deus conhece cada coisa iníqua e estúpida que eu posso fazer, e mesmo assim Ele me escolheu. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele olhava para o outro pecador, ele considerava pior do que aquele pecador. E muitas vezes nós olhamos para outra pessoa e nós nos consideramos o quê? Superiores. Olhamos para a pessoa e falamos assim: essa pessoa aí, ela fez isso, ela não é digna da graça, não. Achamos que nós somos melhores. Lá em 1 Timóteo, Paulo dá um exemplo para o jovem, ensinando ali o jovem pastor Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 15, ele considerando-se menor do que qualquer pecador, maior, né, do que qualquer pecador. Paulo reconhecia que seu trabalho e esforço era o quê? Fruto da graça de Deus. Em 1 Coríntios 15, 10 diz assim, ó: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós vemos aqui que Paulo ele valoriza mais a misericórdia do Senhor no ministério do que as dificuldades no ministério. No nosso texto lido aqui em 2 Coríntios 4, Paulo ele expõe aqui as dificuldades do ministério. Mas ele diz também: não desanime. Ele diz: não desanimamos. Existem muitas coisas, dificuldades no meio do ministério, mas se nós valorizarmos a graça de Deus, nós vamos entender que nós estamos no ministério por causa da graça de Deus. O seu ministério é graça de Deus na sua vida. E se nós desvalorizarmos o nosso ministério, nós estamos fazendo o quê? Desvalorizando a graça de Deus. Há desafios no ministério. Um deles é valorizar a graça de Deus. É reconhecer que nós não somos nada. Nós estamos aí por causa da misericórdia de Deus. Um outro desafio: pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, custe o que custar. Não é negociar. Uma coisa que eu sempre falo, as pessoas que caminham comigo há mais tempo sabem, uma coisa que eu não negocio é a palavra de Deus. Não negocio, é inegociável a palavra de Deus. Negociamos qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. É inegociável. Isso é um desafio no ministério. Outro desafio: servir a Cristo servindo a igreja. É um desafio no ministério. Tem gente que serve de qualquer maneira na igreja. Quando nós estamos servindo a igreja, estamos servindo a Cristo. Servir a Cristo servindo a igreja. Um outro desafio: precisamos reconhecer nossas fraquezas e afirmarmos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, o poder de Deus vai se aperfeiçoando em nós e nós vamos melhorando. Por isso que eu sempre digo: hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Isso é um desafio. Outro desafio: nós precisamos reconhecer que mesmo sendo pastor, sendo um diácono, sendo um salva-vida, estando integrando em algum ministério,
Mesmo isso sendo difícil, a razão da nossa vida tem que ser o ministério que Deus nos deu, porque foi dado por Deus. Nós vemos aqui que Paulo ele não ministrou nenhum curso sobre como alcançar sucesso no ministério. Sem dúvida, Paulo foi um grande evangelista em seu tempo, mas ele não deixou aqui nenhum método de crescimento de igreja. No entanto, ele mostra aqui, com a sua vida real, o sentido do ministério, que é a graça de Deus. Por isso ele diz: eu sou fruto dessa graça. E ele pregava o verdadeiro evangelho, entregou de corpo e alma ao serviço da igreja, e reconheceu a sua fraqueza, dando para mim e para você um grande exemplo. Nós precisamos entregarmos de corpo e alma a serviço da igreja, a serviço no nosso ministério, e reconhecendo a nossa fraqueza, que sem Deus nós não podemos fazer nada e não somos nada, que toda glória é dele e pertence a ele. Nós vemos aqui que, apesar de Paulo ter sido maltratado, até mesmo pelos seus amigos, seus companheiros, desprezado até pelos irmãos da fé, ele não conseguiu viver longe do ministério, porque o ministério foi a razão da sua vida. Vivemos dias às vezes difíceis no ministério, queridos. Posso falar com vocês? Eu estaria enganando você se eu falasse que eu não vivo dias difíceis no ministério. A gente vive dias difíceis no ministério, dias difíceis. E tem gente que ainda sofre por tabela ainda. Tem gente que mandou mensagem para mim: pastor, eu não dormi porque eu achei que o senhor estava triste. Né? Mandou mensagem para mim: eu não dormi, achei que o senhor estava triste. Não, que tem dia que a gente está um pouco abatido, mas nós não estamos derrotados. Não estamos derrotados. Existem dias difíceis no ministério, mas também há dias de regozijo, porque nós encontramos assim, nós falamos assim: eu sei onde está a minha fraqueza. Aí Deus vem e começa a aperfeiçoar. Existe um grande recurso se você achar que seu ministério está parado. Na verdade, é o único recurso: acreditar que o evangelho verdadeiramente é o poder de Deus agindo através da sua vida e na sua vida. Deus usa servos de barro. Para quê? Para proclamação do seu evangelho e manifestação do seu poder na vida da igreja. O maior desafio que nós temos no ministério da atualidade é acreditar que nós somos barro, acreditar que podemos ser atribulados, perseguidos, ficar até perplexos, mas a graça de Deus faz a gente ficar com muita força e vencer todas essas coisas e andar dizendo: eu sou portador de algo muito valioso, que é o evangelho do Deus vivo. É assim que nós devemos viver no evangelho. É difícil, é difícil. É desafio, é desafiador. O ministério ele é desafiador. Mas a graça de Deus vem sobre nossas vidas e há coroas no ministério. Você pode abaixar sua cabeça um instante. Deu 44 minutos. Amém? Abaixa sua cabeça um instante. O pessoal do louvor podia subir aqui. Comece a pensar no seu ministério.
Comece a falar com Deus: Senhor, eu preciso superar esses desafios. O primeiro desafio: valorizar a graça de Deus. Você não é nada sem a graça de Deus. Preciso de valorizar a graça de Deus. Outro desafio: pregar o Evangelho de Cristo, custe o que custar. Custe o que custar. Pregar o Evangelho de Cristo. No Evangelho de Cristo não há acepção de pessoas. Outro desafio: servir a Cristo, servindo a igreja de Cristo. Fala com Ele: Senhor, me ajude a servir ao Senhor, servindo a tua igreja. Outro desafio: reconheça a sua fraqueza. Você sabe a sua limitação, sabe a sua fraqueza, reconheça isso. E afirme que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E reconheça, mesmo se as coisas estiverem difíceis, a razão da sua vida é o ministério que Deus te deu, porque é um privilégio que Ele derramou sobre a tua vida. É a graça dele sendo manifestada na tua vida. Então agradeça a Ele por tudo. Agradeça a Ele pelo ministério que Ele te deu. E Ele vai te encorajar. Que diminua para que tu cresça. E Ele vai resplandecer através da tua vida. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.